Começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 23 de outubro. O convidado que a gente recebe hoje cravou, quando ele veio aqui no programa no finalzinho de setembro, o repique do Ibovespa. De lá para cá, o Ibovespa andou cerca de 10%. Wagner Caetano, o que é que a gente pode ver no mercado daqui para frente? Primeiramente, boa tarde a você, Paula, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta à Visão Técnica. Naquele momento, o mercado ele tinha todos os indícios de fazer um fundo mais alto que o fundo de agosto, e realmente o fez, né? E tem um ponto-chave aqui, que é essa linha de tendência de baixa, que a gente vê no gráfico aqui, essa linha azul. O mercado fez o rompimento, ele veio até a região que tinha derrubado o benchmark anteriormente, a região de 49.400 pontos, e novamente ele caiu no movimento de pullback. O pullback é quando o mercado rompe algo, no caso aqui uma linha de tendência de baixa, ele testa essa região como um suporte. Então você vê que está sendo formado um fundo aqui sobre a linha de tendência de baixa. Hoje o mercado teve a chance de fechar acima de 48 mil pontos, mas houve pressão vendedora, principalmente na etapa final do pregão, e o mercado fechou em baixa, pressionado, com volume abaixo da média e abaixo dos 48 mil pontos. Então, independente do que o mercado vai fazer na segunda-feira, os investidores têm nesse momento uma oportunidade de compra. Nós temos um padrão raro. Se você olhar aqui onde eu circulei, isso daqui é um ombro, uma cabeça e um ombro. Essa daqui é a neckline, é a mesma linha da LTB. E o mercado tem um ombro, cabeça, ombro invertido. E tem um padrão aqui que é um padrão raro, que é quando você tem um ombro, cabeça, ombro invertido dessa forma, né, apontando para baixo, e um ombro, cabeça, ombro apontando para cima. Então a maior tendência aqui é que o mercado simplesmente foi uma correção do movimento, essa queda, é que ele rompa aqui a região de 49.400 pontos e suba aqui para 50.900 pontos, 51 mil pontos. É aqui realmente que vai ser a prova de fogo. Então mesmo que a gente tenha uma queda na segunda-feira, uma correção, é oportunidade de compra. Então qualquer movimento contrário, movimento de baixa, é chance de comprar ações ou BOVA11 ou mini índice com desconto. Então o mercado é para cima, ele continua ainda com uma configuração altista. E essa correção que a gente viu do Ibovespa hoje, ele abriu numa forte alta, bastante impulsionado pela China também, e depois devolveu tudo, né? A gente fechou praticamente estável. Hoje o movimento, de sexta-feira o movimento, ele geralmente tem um volume menor. A China realmente impulsionou. No exterior, nesse momento não existe um problema que preocupe. É claro que a economia oscila, mas você tem sinalização de estímulos na Europa, pelo Banco Central Europeu. Você tem é muito improvável que o Fed, Banco Central Americano, aumente os juros esse ano. E a China costuma ser um país que estimula a economia. Eles estão sempre muito vigilantes e atentos. Então, no exterior, eu estava olhando hoje as bolsas europeias, a bolsa alemã, Paris, as bolsas menores também, as bolsas asiáticas, lá é para cima. Romperam padrões de alta, padrões de valorização e vão subir. Assim como o Dow Jones também, né? Mostrando em alguns segundos aqui o Dow Jones, você tem, que é o principal benchmark americano, você tem um pivô de alta, né? Fundo, topo, fundo, aqui no gráfico, né? Ele fez um fundo aqui no mês de agosto, um topo, um fundo mais alto que o anterior, rompeu essa região e ele está subindo, tanto que hoje fechou firme. E acima aqui dos 17,35 tinha sido o fundo importante anterior. Então, o cenário do exterior ele conspira para cima, e aqui no Brasil, hoje saíram os dados do CAGED, que teria sido a desculpa para derrubar a bolsa, mas é oportunidade. Nessas quedas de um movimento de alta maior, é uma chance do investidor comprar ações ou BOVA11, o mini índice aí com desconto. Então, e saíram também dados do fluxo de investidor estrangeiro, isso também corrobora um pouco bastante, na verdade, né, para essa leitura positiva do Ibovespa. Pelo que eu vi, nesses 20 primeiros dias do mês, entraram 4,2 bilhões de dólares na Bolsa aqui no Brasil. Isso acaba também puxando bastante o índice. Exatamente. Quando a gente fala daquela estratégia do peixe piloto, que eu prego, que eu divulgo por aí,
justamente seguir os tubarões é identificar esse tipo de movimento que você falou. Então, se está entrando fluxo, momentos de queda e correção são oportunidade, porque o estrangeiro ele responde hoje por mais de 50% do volume na bolsa e dificilmente para onde ele se posiciona, o mercado deixa de ir. Mas deixando bem claro, não é operação de day trade, operação de comprar agora, vender daqui a pouco ou amanhã. É operação de posição para pegar em algumas ações aí 20, 30, 40% de lucro em algumas semanas ou meses. Essa é a ideia. E Wagner, você estava comentando das estratégias que você utiliza, você também está com um curso aqui no InfoMoney, né? Me parece que restam algumas vagas aí, o pessoal tá para fechar o carrinho, né? É uma edição de um curso diferente, ele vai ter uma parte gravada para que o investidor conheça a metodologia, um módulo de análise gráfica que já está liberado para quem se inscrever. Aí tem um módulo também ele vai falar da montagem da carteira de ações, como é que eu monto, que eu já gravei também, vai ser liberado na semana que vem. E mais um módulo também que vai falar dos mini contratos de índice e dólar em detalhes e depois um módulo de estratégia gravado. E nesse curso o investidor vai aprender essa estratégia de seguir os tubarões, como você comentou. Vai aprender essa estratégia, como é que a gente seca o fluxo e ganha. E depois o investidor vai ter 2 coaching calls, dia 10 e dia 19, e depois a imersão ao vivo, onde vai operar comigo durante o pregão, dias 23 e 24 de novembro. Bom, voltando aí para o Ibovespa, então, cenário positivo. Cenário positivo. Então, quedas atualmente são oportunidades de compra, né? A gente tem um padrão de alta macro rompido, que seria mais ou menos aquele negócio que eu falo da onda, né? Que é a tendência secundária de médio prazo. Aquelas marolas do dia a dia, quando vai para baixo, é a oportunidade de você comprar e comprar barato. Vamos passar para o dólar também? Vamos. Na última vez que você esteve aqui, você comentou da correção do dólar. O dólar acabou corrigindo também. Foi. Né? O dólar, Paula, ele tem um padrão, independente da gente ter a pretensão de apontar se o mercado vai para cima ou para baixo, é bom quando você tem a situação clara. Eu só vou deixar o gráfico aqui, que da outra vez eu vim, esse fundo preto ele não fica tão interessante para fazer análise. Então só vou rapidamente aqui colocar um padrão mais claro, para a gente ter uma leitura melhor aqui do dólar. Então, você tem essa linha amarela aqui, que a gente vê no gráfico, ela é um divisor de água. Se em algum momento o dólar conseguir saltar para cima dessa linha, o dólar, eu vou mudar a cor dela também, que eu sei que fica mais fácil de ver, vou deixar ela vermelha aqui. Então essa linha é como se fosse um divisor de águas na briga entre compradores e vendedores. Então se o dólar conseguir passar para cima dessa linha aqui, ele continua seu movimento de alta. Mas não é o que parece. Na análise gráfica tem um padrão chamado mastro-bandeira. Você tem uma forte queda, o mercado estaciona com uma redução de volume posterior, e se o dólar começar a inclinar para baixo, você vê que as médias já estão cruzando para baixo aqui, a gente pode ter essa perna replicada aqui para baixo. Então você pode ter um mastro descansa, né? O mastro-bandeira e o dólar cair. Então, nesse momento, a probabilidade do dólar entrar numa baixa arrastada é muito grande. Então, essa história, pelo menos nesse primeiro momento, de dólar a R$ 4,50, R$ 5, ela não tem fundamento, né? Então, se romper essa linha vermelha, pode ser, mas é muito difícil de acontecer. Então, o mais provável é que o dólar caia gradativamente, uma espécie de queda arrastada. Esse é o movimento, e sempre galgando patamares menores, mas que ele entre numa tendência de queda lenta e contínua, né, como um caminhão descendo uma ladeira. E lembrando que o dólar tem uma correlação negativa com o Ibovespa. Normalmente, né, quando um sobe, o outro acaba caindo. Né? Exatamente, perfeita a colocação. Vamos aproveitar e dar uma olhada nos papéis da Petro e Vale também? Vamos. O papel da Petrobras, ele está fazendo um desenho comum a várias ações atualmente. Primeiro ela deixou uma ilha de reversão aqui. Eu comentei no programa Na Mira do Trader, que eu faço a segundos aqui, que era um momento de compra. É quando mais de um candle fica isolado no movimento anterior e posterior. E esse aqui seria o primeiro ombro, né? A gente consegue desenhar aqui um retângulo. Essa região aqui seria um primeiro ombro, né? A gente teria na própria ilha aqui, desenhando aqui um pouco no gráfico, a gente teria
uma região formando a cabeça do padrão e um provável aqui segundo ombro, né? Aí você fala, poxa, mas o que fundamentaria uma alta? Olha, é o que eu comentei, exterior, de repente a queda do presidente da Câmara, da presidenta ou algum avanço no ajuste fiscal. Então tem um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão. E pode também montar um pivô. Eu tenho um fundo, topo, fundo. Você vê que veio até a retração de 50% de Fibonacci. Tem um gap aqui para atrair os preços. Então é provável que tenha um rompimento dos R$ 9,00, 9,07 aqui a Petrobras. Ela tem dois padrões para reverter, um ombro, cabeça, ombro invertido e também um pivô. E pessoal, nada de esperar rompimento para comprar ação. O trader inteligente, mais preparado, ele compra na formação. Então, quando você vê que tem uma figura, que é ombro, cabeça, ombro invertido, e o pivô se formando, você já compra aqui, ó. Quando chegar nos 9, se você quiser, você já até realiza lucro e coloca o lucro no bolso. E se você tiver a fim de surfar um movimento maior, você entra no rompimento e adiciona a posição. Mas o trader ele tem que comprar na formação da figura. Então, para quem está assistindo o programa, poderia comprar na abertura já de segunda-feira. Poderia comprar na abertura de segunda-feira. Legal. Vamos ver Vale? Vamos lá. A Petrobras hoje, ela cedeu um pouco com o petróleo, mas mesmo o petróleo voltando forte lá fora, ela se teve uma leve queda. A Vale, a mesma coisa aqui, tem um ombro, cabeça, ombro invertido, uma ilha de reversão, saiu o balanço, né? E a mesma coisa, tem um gap pequeno aqui que pode atrair os preços e uma linha aqui de reta pescoço. E também um pivô. Fundo, topo, fundo, respeitou um suporte anterior. Então, pessoal, essa história que, pô, eu não sei para onde o mercado vai, o mercado pode ir para cá, pode nada, o mercado vai para cima. Então, se o mercado vai para cima, eu confesso que eu não tenho Petro e Vale na minha carteira. Eu tenho outras ações, eu estou com 10 ações hoje na carteira. Mas se você olhar o gráfico de Petro e Vale, se você conhece o mínimo de fundamentos e de gráfico, não tem como não afirmar que a probabilidade de ir para cima ela é muito maior que a possibilidade de cair. Como o trader opera com probabilidade, Vale a compra. Bom, dois sinais já também corroborando para a leitura do Ibovespa de alta também, né? Exatamente. Aí dois tem players grandes, né, do mercado. Então, Vale, assim como Petrobras, Vale a compra. Bom, Wagner, vamos fazer uma pausa agora e... Bom, pessoal, depois a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Visão Técnica, onde a gente vai analisar as ações que vocês pediram pelo Facebook. Até mais.